Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reagir ao vídeo da Jean Grey versus Wanda, Duelo Mortal, lá do canal do Thiago ZGB. Eu já trouxe uma batalha entre elas, né? Só que das personagens do filme, que é das HQ, tá bom? Eu acho que ainda tem mais um. Feiticeira Escarlate com Darkhold, mais Seaton, que eu nem sei o que é isso, versus Jean Grey e Coroa Branca, Duelo Mortal. Espero que fale da tal Fênix, porque desde quando eu postei o vídeo até hoje as pessoas debatem no comentário, e desde quando eu postei na comunidade também as pessoas sempre debatem quem é mais forte, quem não é, pessoas defendendo a Wanda e pessoas defendendo a Jean Grey. Eu reagi primeiro dos filmes, porque eu tenho uma noção melhor dos filmes, né, e sinceramente o filme dos X-Men da Jean Grey e da Fênix ali é uma bosta, realmente, meu Deus do céu, que coisa ruim. Se inscreve e deixa o like, não liguem pra minha voz, tá bom? E comentem aí embaixo quem é mais forte ou não. Caso tenha outro vídeo, só recomendar. Vai se criando um clima terrível. Vai perder. Pensa em duas mulheres extremamente polêmicas. Se você disse que é a Wanda e a Jean, você acertou em cheio. Wanda e Jean têm uma rivalidade não só com os fãs, se debatendo que nem louco. Tá. Sem briga. Nada de brigar, viu? Nada de brigar. Não vai ter briga, porra! Se matando pra ver quem é mais forte, quem é mais bonita. A Jean ganha, diga-se de passagem, né? Qual é a integrante mais importante da Marvel, se é a dos X-Men ou dos Vingadores, enfim, é uma discussão que você vê que é saudável, ao mesmo tempo também beira ao ridículo. Para aproveitar essa discussão, eu vou colocar fogo nessa discussão também de novo, né? E vamos aí comparar a Wanda atualmente com o novo poder e um grande up de poder dela com o Seaton contra a Jean Grey e o Coroa Branca. Bora debater hoje nesse vídeo que tá muito tenso. Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos mais um Duelo Mortal. Estamos aqui no Duelo Mortal envolvendo Jean Grey e Wanda, Feiticeira Escarlate. E vocês já estão ligados que a Wanda já conseguiu um poder que tem uma premissa de ultrapassar os limites do multiverso. Um poder que junta não só a da magia do caos, mas como também Seaton dentro dela. No bom sentido, tá? Não pense besteira, garotinho. E claro que o livro da Darkhold vai aumentando o conhecimento sobre a magia para Wanda. Mas mesmo tendo esse poder todo e que pode sim ser muito bem explorado, a sua rival, pelo menos assim, né? A grande parte dos fãs da Jean, da Wanda, compara como rival, tem uma rivalidadezinha ali, é a própria Jean Coroa Branca, né? E quem leva essa? Eu tenho certeza que vocês estão na dúvida de quem realmente vence, mas a maior certeza que eu tenho é que vocês já meteram aquele like para ajudar esse vídeo aqui, também aproveitou também para poder garantir aquela sua inscrição, para você não perder nenhuma outra atualização desse poder novo da Wanda e nem mesmo nada sobre a Jean. E eu sei que você garantiu essa inscrição, porque se você não fez isso daí ainda, garotinho, faça, porque eu prometo pra você que se você fizer isso, a Jean e a Wanda vão fazer uma visitinha pra vocês à noite, hein? O que eu tô falando? Isso é legal, será? Quem pediu esse duelo mortal aí, ou pelo menos não é um duelo, né? Foi o Lucas Diogo, me pediu aí Jean, Fênix, Coroa Branca contra a Feiticeira Escarlate, Darkhold, Ômega. Charmin Queen me pediu aí a Wanda, com Darkhold, né? Contra a Jean, Fênix Branca. E o Carlos Alexandre me pediu aí a Wanda com esse novo poder, né? Contra a Fênix Negra. Mas eu também vou citar aí a Fênix Branca. Eu já quero deixar bem claro aqui, é que esse poder novo da Wanda faz com que a Wanda fique bem mais Coroa Branca, Fênix Negra e Fênix Branca, tudo isso é poder? poderosa, bem mais poderosa do que a própria Dinastia M, né? Mas ela não teve nenhum tipo de feito, ou pelo menos não temos nada 100% concreto para poder falar o quão poderosa ela tá quando ela adquiriu esse poder e o que ela pode fazer. Mas isso porque esse poder dela irá ser explorado em outras histórias. Agora, é claro, tá, que como eu, como bom fã e mero fã da Jean e da Wanda e também dos quadrinhos, enfim, né, no modo geral, eu quero comentar com vocês nesse, entre aspas, duelo, tudo que a Wanda poderia fazer ou ter vantagem que a Wanda teria pra cima da Jean. Para isso, eu vou ter que usar o conceito do Seaton da Marvel, os poderes do Seaton, feitos do Seaton. Por quê? Porque o Seaton está dentro da Wanda, no bom sentido, claro. E por isso,
Por consequência, né, na teoria, a Wanda tem a capacidade de fazer tudo que o Cicton pode fazer. Por isso eu quero deixar bem claro aqui que a maior parte das coisas, Não sei nem o que é Cicton, gente. dos novos poderes da Wanda, que eu vou citar aqui, é tudo me baseando no que o Cicton fez ou faz e teorizando o que ela poderia fazer por causa do aumento de poder. Quem é Cicton e quão poderoso ele é? Cicton, ele é um dos primeiros deuses e anciões da Marvel. Nasceu do próprio Demiurgo. Demiurgo, ele foi descrito como a encarnação do poder da criação. Cicton, ele foi semeado na Terra. Os deuses anciões já foram declarados como governantes do cosmos antes da criação. A maioria dos deuses anciões se transformaram em demônios e Cicton, embora o mal ele tenha aprendido a se tornar o primeiro usuário de magia negra e magia do caos também, ele já tinha uma aparência demoníaca bem notável ali. Cicton foi o cara responsável por criar o Darkhold e também ter a sua própria dimensão. Quando o Cicton ele foi caçado pelo Demogorgon, ele chegou a fugir para sua própria dimensão enquanto ele deixou o livro Darkhold lá. O livro que contém também todo o conhecimento místico de Cicton. O Darkhold ele é descrito como o compêndio de segredos além da compreensão mortal. Oferece grandes poderes e grandes recompensas. A dimensão do Cicton é uma dimensão de reinos cintilantes que fica constantemente em mudança em todo o seu ambiente. Só pode estar presente entre a realidade dos antigos, e isso não só o Cicton, tá? Mas como também outros deuses também. A palavra que descreve toda a sensação é um lugar onde a regra da física e da geometria euclidiana não se aplicam mais. O reino de Cicton também dá ao portador, tá? A pessoa, dor além da dor, aos entreites e da sua própria cada célula, cada fibra, tudo estará em agonia. Cicton também ele pode existir em outro lugar além do lugar e também de um tempo além do tempo. O reino do Cicton também atinge fisicamente, emocionalmente e espiritualmente pela enormidade do lugar. E as pessoas que vão visitar o reino dele são envenenados pelo caos e a malevolência que vibram através de cada átomo do reino do Cicton. O reino dele é autoconsciente no sentido de que cria o próprio medo do visitante e pode destruir totalmente o visitante, por exemplo, como fez lá com o próprio Doutor Estranho. Ele diz o seguinte, abre aspas, as larvas que ele sentiu escorrendo por sua mente agora tomam forma ao seu redor. Fecha aspas. Cicton, ele é um ser muito poderoso e pode se tornar mais poderoso através das crenças dos outros sobre ele. Por exemplo, mostrado no HQ Midnight Vingadores número 23, onde ele diz o seguinte, abre aspas, aproveitando a força de nossas crenças, fecha aspas. Ele também pode apagar a fraqueza de um indivíduo, assim como ele fez com o próprio Carnificina, onde ele perdeu a sua fraqueza para ataques baseados no som. Cicton também tem a habilidade que faz com que ele possa possuir corpos humanos, como ele fez com a namorada de Mordred. Podemos então até imaginar que a Wanda também possa fazer tal coisa. E ele também pode manipular a própria natureza. Cicton ele pode transformar pessoas em demônios, assim como ele fez com a própria Mulher-Aranha, o que faz com que a Wanda também possa fazer, só que no caso dela, os Vingadores, né, que leram o livro, isso faz com que ela possa tirar o poder demoníaco deles ou dar de volta para eles. Agora, numa pegada tipo as pragas do Egito, né, Cicton ele pode ferver o mar de Atlântides e pode derrubar pilares de fogo do céu. Uma das feiticeiras mais antigas e perigosas, Morgana Le Fay, é inferior ao Cicton. Quando ela tentou escravizar Cicton, ela acabou falhando nisso, cara. Uma prova também de que a magia do Cicton ela é extremamente poderosa é que ele pode usar sua magia e afetar toda a Terra. Você tá entendendo? Quando ele estava possuindo o próprio Mercúrio, ele acabou lançando feitiço sobre a Terra ocorrendo ao redor do planeta. E ele tem até uma referência onde os tentáculos dele, no bom sentido, são descritos como semelhantes ao do universo Lovecraft, né? O próprio rosto do Cicton, o verdadeiro, né, pode fazer com que as pessoas se enlouqueçam, onde se a pessoa visualizar o rosto do Cicton, ver através dele, vai ficar aí perturbado. Ele também já chegou a derrotar o próprio Doutor Estranho, apenas uivando para ele uma vez e quebrando o seu casulo e levando ele de volta ao plano físico. Cicton também já chegou a criar o seu próprio Demogorgon, que consome seres de poder sobrenaturais e depois que eles são mortos. O Demogorgon do Cicton pode também absorver poderes místicos e se tornar mais forte. E se levarmos em consideração que ele pode fazer isso, a Wanda também pode criar uma espécie de Demogorgon, né? Só que não tão maligno assim.
mas como se fosse uma espécie de avatar para ela. O Cicton ele também pode banir feiticeiros pro Mar da Serpente, um mar que basicamente impediu todas as outras entidades místicas de fazerem algo. Nessa ocasião, o Cicton estava disfarçado de Ustur e Lion McCrane, ele era um poderoso feiticeiro. Ele até desafiou o Doutor Estranho numa luta para poder reivindicar o título de Feiticeiro Supremo no passado, né? Mundred Amped, quando ele estava com o Darkhold, ele foi capaz de ferir o Zarathos. O Zarathos é o cara que deu ali o espírito da vingança, né, pro próprio Motoqueiro Fantasma. Vai lembrar, Darkhold, ele só contém frações do poder místico do próprio Cicton. Cicton, ele foi descrito pelo Thor como uma escuridão de um vazio interminável e imutável. Ele também foi descrito como também tendo aí poderes ilimitados. O Cicton, ele também é descrito por apenas existir. Ele pode ser uma força que ajuda a influenciar e formar vidas. O Cicton, ele também é dito como sendo um dos 4 deuses primordiais. A Gaia, um dos deuses primordiais, foi capaz de amplificar os poderes do Skyfather Hércules para poder lutar contra o Rei do Caos. Rei do Caos que destruiu lá 98% do universo Marvel, né? Quem lembra disso? Cicton, ele criou uma das 4 ferramentas mágicas poderosas que podem conter um poder com que uma das 4 pedras angulares da criação. E o próprio Cicton, ele é a força do espaço e do tempo. O Cicton também, ele é um deus ancião, e deuses anciões, ou grandes antigos, né, são seres que estão além da própria realidade. E eles, os deuses antigos, né, englobando também o próprio Cicton, também são descritos como entidades cictônicas primordiais. Os grandes antigos, ou deuses antigos também, tá, são nada o encarnado, a ausência do significado, e há até mesmo histórias dizendo com que toda a existência foi povoada pela besta primordial antes do ato da criação. E isso nos mostra que os anciões dos antigos deuses, em consideração de existir, eles vivem na zona neutral, onde as criaturas do Cthulhu Marvel, por exemplo, vivem, onde lá é o lar de todas as formas sobrenaturais e conceitos predatórios. E a zona neutral, para quem não sabe, tá, é a terceira camada da multi-eternidade, o universo. E se eu... Então sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu. E se compararmos um dos 4 deuses antigos, praticamente o irmão, tá? Um parente. Eu vou esperar ele terminar de falar dessa renca de poder que a Wanda tem, porque, tipo assim, o vídeo já tem 10 minutos. Eu acho que tem 8 minutos só dele falando do tanto de poder que a Wanda tem. Sei lá, eu acho que gente, é muita coisa. É tudo praticamente. Mas por que esse bicho tá dentro dela? Do Cicton, Set, usando sua ferramenta de poder e a coroa da serpente, ele tem poder que pode afogar o Transfinito. Transfinito, ele já foi explicado pelo próprio Doutor Estranho que ele é o Transfinito sobre o infinito e o infinito, basicamente sendo algo infinitamente, né? Um dos deuses antigos, ou grandes antigos, foi capaz de derrotar a Aegis com apenas um golpe, que vale lembrar que a Aegis já representava uma ameaça ao Galactus. Cicton, então, ele se escala ou pode ser superior ao Shumagorá. Shumagorá, que ele é declarado ser capaz de destruir a realidade. E o Cicton também, ele é um ser que nenhuma palavra pode descrever ele, mesmo sendo dito ser a sombra de Deus. Abre aspas. Cicton, ele é o ventre da criação, a sombra que rasteja furtivamente e inicia aos pés de Deus. Mas esses conceitos não conseguem englobar a sua existência. Fecha aspas. Na HQ, Os Poderosos Vingadores, número 30, Cicton estava matando a eternidade durante a sua fúria em Midnight Avengers, né? Que vai lembrar, o Cicton, ele é um ser como se ele fosse um câncer para a eternidade, né? Então, basicamente sim, o Cicton, ele tem a capacidade de aniquilar a eternidade caso ele quisesse, caso ele queira. Só por essas poucas e muitas coisas que o Cicton, ele representa, ele fez e tem uma enorme importância para o universo Marvel, isso faz com que uma entidade como o Cicton está dentro da Wanda só irá potencializar o poder dela. Um exemplo claro que eu cheguei a comentar num vídeo da HQ Dark Omega, se você não viu, link aqui em cima no card, é que a Wanda tá tipo Ravena, né? A Ravena, ela selou Trigon, seu pai, no cristal na sua testa, onde a Ravena pode acessar esse local e trocar uma ideia lá com o Trigon. Só que diferente da Ravena, a Wanda, ela pode usar, o que deu a entender, né, que ela pode usar esse poder do Cicton ou ter acesso a ele. Isso eu nem falo só do Cicton, tá? Mas como também do próprio Darkhold. Darkhold, ele é um livro bastante poderoso, tenebroso, complexo e bizarro para quem o usa e vai usar pela primeira vez. E para quem já tem acesso a ele, com o poder de acesso, que já é o caso da Wanda atualmente, ela afirmou que todo conhecimento ou acesso
acesso que o livro tem, ela pode acessar e usar como poder. E ela não precisa de um livro nas suas mãos, porque todo o conhecimento dela do livro já está na cabeça dela, na mente dela, fundido com a alma dela. Nos eventos de Dinastia M, por exemplo, né, clássico, a Wanda começou a usar a magia do caos em todo o seu potencial. Ela foi capaz de invocar o Dormammu na mente de Xavier para poder lutar contra o próprio Doutor Estranho. E quando a Wanda ficou loucona lá, quando ela chegou a falar no More Multitude, né, e deu início a Onda de Caos, a Onda do Caos era tão poderosa que começou a afetar o multiverso Marvel. A Onda do Caos, ela deu origem à Terra 616 da Marvel e se estendeu até outros universos. A Terra 616 da Marvel, ela teve que ser eliminada para o próprio salão Safeguard of the Rest, que ficava no universo Marvel. Essa onda... Se eu falar, posso encerrar o vídeo agora, que a Wanda é a deusa desse universo e deixar ela como ganhou? Eu vou estar sendo muito presunçosa, será? O caos estava correndo para todo o multiverso e se estendendo ao próprio universo, onde até atingiu o ponto central da criação, onde os Romans vivem. E o ponto central da criação é o coração e a alma, que você pode imaginar da multi-eternidade. A onda do caos era tão devastadora que estava se movendo para os fins da imaginação, até mesmo para a própria ascensão. Deixada sem controle, toda a criação se fundiria com uma única bolha amorfa sem forma. Os próprios conceitos da ordem do caos simplesmente cessariam. E se formos levar em consideração o ponto central da criação e da multi-eternidade, o Lorde do Caos e da Ordem, que é até mesmo uma fusão dele, sendo o próprio juiz, né, o Logos, caso a onda do caos, naquela época, né, continuasse a se espalhar, talvez todo o Superflow, os True Bonds da Marvel, conceitos, poderiam deixar de existir. Ou eles poderiam ser afetados e não seriam o que são hoje em dia, né? Ou a mudança, entidades poderiam nem ter sido criados. E eu, alguns anos atrás, eu não tinha um entendimento amplo sobre o quão poderosa era essa onda do caos, né? E isso pelo motivo de que muitas coisas foram mudando na Marvel. E é claro que eu não tinha tanto conhecimento assim. Por isso eu peço até desculpas para os fãs da Wanda de antigamente, né, que me acompanham, sobre o que eu falava antigamente sobre a Wanda. Enfim, momento de desabafo para vocês, tá? Sério, a Wanda naquela época ela nem era tão top quanto tá hoje em dia. Quanto ela tá com esse poder gigantesco do próprio Sicton e tudo mais. Se naquela época um surto dela afetou o multiverso e ainda até mesmo mais além do que isso, imagine com esse tipo de poder. Mas coloque esse tipo de poder, cara, multiplicado em muitas vezes. A Wanda pode sim conseguir fazer coisas grandiosas, tão quanto antigamente, se não maior. Se levarmos em consideração que a magia do caos ela é o oposto da Força Fênix, a onda do caos que eu citei, o único lugar que não foi afetado foi a sala quente branca da Força Fênix, onde a Força Fênix tira um cochilo lá, né? E os hospedeiros da Fênix mais poderosos podem acessar essa área, digamos assim, né? A magia do caos e a força da vida, que é o oposto da magia do caos, são como se fosse um yin yang, né? Forças de equilíbrio que devem e precisam existir no universo Marvel. Então, para um atingir o outro diretamente, para poder deixar de existir, é algo bem complicado. Você até pode expurgar a magia do caos de um local ou a força da vida de um local, mas acabar com elas não é algo essencial e não é algo concreto que você vai conseguir. Em Dark Omega, a própria Wanda ela fala após absorver o Darkhold, né, que ela é o próprio Darkhold, o verdadeiro, né? E agora que ela possui o Sicton, as suas capacidades aumentaram em muitas vezes. A Wanda com esse novo poder, ela pode retirar e dar o poder que envolve o caos, se tornando aí a própria escuridão. E a Jean Grey, coroa branca, Thiago, como ela fica nessa história toda aí? Então, jovens, como você já sabe, Cara, tipo, é muito poder, é muita coisa. Ou... Ai, desculpa. Ou a Jean, ela tem que ser muito overpower. Porque, cara, a possibilidade de da feiticeira usar os poderes dela é muito grande, cara. Ela é tudo. E fora no outro vídeo, ela controla a realidade, multiverso, ela controla tudo, magia da criação. Ela pensou, ela faz, né? Então, assim, cara, meu Deus, por que ela não acabou com o Thanos? a Jean e a Wanda têm um conflito nos quadrinhos e não é de hoje. Não só conflito por ser mutante ou vingadora, mas como também por ideias, pensamentos do que é certo ou do que é errado. A Jean sempre teve seu destaque na telepatia e isso sempre foi um problema para Wanda, mas isso não impediu da Wanda usar outros métodos para poder ganhar vantagem. Um exemplo claro é que o feitiço da reversão, por exemplo, que ela pode fazer. E para quem está acostumado com o que aquela Wanda antiga fazia, com aquelas fraquezas que eram facilmente exploradas, distúrbios, ter a capacidade de entrar na mente de outras
pessoas e tudo mais, agora a Wanda ela não tem mais isso. Pra falar a verdade, isso deixou de ser uma fraqueza há muito tempo atrás. E a Jean, Fênix Branca, o vulgo Coroa, né, um dos seus maiores feitos, né, que foi pouco explorado, na minha opinião, é ter segurado o universo 616 da Marvel na palma da sua mão. E ela também foi capaz de remover o vírus Sublime e eliminar ele da própria linha do tempo. Na HQ Novos Mutantes, quando ela estava curando o universo principal da Marvel, foi dito com que ela poderia manipular o universo átomo por átomo. E a Jean também foi capaz de remover todos os seres existentes da Terra 616, o universo principal da Marvel, da própria existência, simplesmente para poder reescrever a história, pois o Ciclope se tornou o presidente e o mundo naquele momento que estava em caos. E tem até uma história, um What If, né, onde se a Hope tivesse recebido os poderes da Fênix, a Hope se transformaria na Fênix Negra e chega aí a matar vários heróis, incluindo a própria Wanda. Inclusive também o poder que a Wanda e o do Ciclope que foram mostrados juntos não é nada comparado perto com o que da Hope tinha. No final, a Fênix Branca Coroa, né, apareceu naquela história, o What If, e junto com o Logan, eles observaram a destruição do mundo, para poder ver o mundo novo renascer. Agora, eu sei que essa história, o What If, não é sobre o universo principal da Marvel, mas é uma curiosidade sobre a própria Fênix Branca. O poder com que ela tem, independente de ser hospedeiro, seja a Jean ou a Hope, a Fênix Branca, ela é um ser, um poder, conceito capaz de atingir todo o multiverso, e só existe uma. Agora, é claro que a Jean nunca dependeu exclusivamente da Fênix. Pelo contrário, ela com seus poderes apenas tem feitos absurdos, capaz de bater de frente com seres cósmicos e tudo mais. Um exemplo claro é quando ela usa seu poder psicônico, onde ela pode bater de frente contra seres poderosos, por exemplo, Galactus, Gladiador, e enfrentar Surfista Prateado, 4 fluxos Surfista Prateado, cara. E isso com seus poderes psicônicos, onde ela pode emanar a própria imagem da Fênix. Agora, a Jean Coroa Branca, que tem um acesso maior à Sala Quente Branca, pode ter vantagem contra a Wanda? Olá, jovens, sim, pode. A Sala Quente Branca ela é descrita pela própria Força Fênix como o seguinte, abre aspas, o nexus entre todas as hostes de Fênix e nossa chama eterna, um lugar de descanso e contemplação, lar de todos os seres com que me fundi. Todo anfitrião da Fênix deixa um pedaço de si mesmo aqui comigo. Fecha aspas. As coisas começam a ficar de boas agora, pois a Sala Quente Branca ela é um local onde a Wanda não pode afetar, ou pelo menos até mesmo imaginamos, né, em que ela possa não afetar. Claro que tudo pode mudar da noite pro dia. Agora, o que é a Sala Quente Branca? Para começar, ela é o núcleo da própria criação e é o coração da Fênix. A Sala Quente Branca é o núcleo da criação, todos os tempos e nenhum tempo. O coração da Força Fênix é a própria Sala Quente Branca. Então, para matar, entre aspas, literalmente, a Fênix, você tem que destruir a Sala Quente Branca. Uma coisa que eu acho improvável de acontecer. Capitão Britânia e Thor já chegaram a revelar pra gente com que o quarto Quente Branco está também dentro do próprio Cristal Wiccan. Agora, a Sala Quente Branca, ela é o nexo entre todos os hostes, hospedeiros, dos Profênix, né? Ou todos os seres que têm conexão com a chama eterna. A Sala Quente Branca também pode interagir com qualquer um, assim como fez com a própria Emma Frost, quando ela estava comprometida e não conseguia pensar bem. E como eu disse, a Sala Quente Branca, ela pode ser acessada pelo próprio Cristal Wiccan. Para a Wanda acessá-la, ela teria que achar o cristal. Mesmo que a Wanda ache ou encontre uma forma de acessar o cristal, o próprio mundo do cristal e os hostes da Fênix irá saber que ela não... Quer dizer que se a Jean ficar dentro desse cristal, dentro desse mundo, ela é intocável, não tem como a Wanda destruir ela. Tipo, não tem como a Wanda derrotar ela se ela ficar dentro desse cristal. Mas se a Fênix sair dentro desse cristal, tem como ela derrotar a Wanda? Não é daquele lugar. Mesmo que lá em What If tenha visto a destruição do mundo, mesmo que não seja com ela, né, tenha sido com outra personagem e tal, mas aquilo ali teve um monte de acontecimentos para chegar até onde chegou, né? E aí mostra o poder, né? Que o poder é muito grande, mas pode levar em relação para poder comparação, tipo, arrisca ou não? É possível que isso poderia ocasionar uma expulsão dela de lá. A Sala Quente Branca também pode conceder a força da Fênix a pessoas como o próprio, por exemplo, aí, o Vulcano, quando ele chegou a matar outro anfitrião da Fênix. O que poderemos pensar com que a Sala sim poderia dar mais poder para Jean. Ponto importante, tanto a Fênix quanto a Jean, caso ela esteja hospedada pela Fênix, elas não podem morrer definitivamente, pois a Sala Quente Branca irá buscar renascer ambas. Na verdade, ela vai só renascer a Fênix, mas a Fênix, por consequência,
consequência, pode renascer a Jean, como fez muitas das vezes. Por incrível que pareça, a Sala Quente Branca já até cuidou do Centurion vulgo Void vazio e o próprio Ezekitar, né, o Celestial. A Sala Quente Branca também pode permitir viagem no tempo ou viagens universais. A Sala Quente Branca ela foi descrita pela própria morte como dito o seguinte, abre aspas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo, onde o universo... Então, a Wanda pode fazer de tudo. E a Jean também pode fazer de tudo. Porém, não tem como a Wanda entrar dentro dessa sala branca para matar a Jean. Porque é o Yin e Yang. Não necessariamente um precisa do outro para sobreviver, né? Eles coexistem. Físico se funde com os domínios da imaginação espiritual e que existe fora da morte. A Jean teve até um papinho com a morte onde ela chega a dizer o seguinte, abre aspas, qual quarto em seu edifício é para mim? E a morte diz o seguinte, se você tivesse destinado aqui, você estaria aqui parte do seu tecido, como aqueles que em uma pequena contribuição eu construo a estrutura que a Fênix pode criar em seu caos dentro e fora. Fecha aspas. A Sala Quente Branca ela é um lugar onde vem a soma e a substância da vida e das esperanças e sonhos, onde é um lugar onde o infinito existe, onde ela permite com que possa falar com a força que nela habita. E não é uma entidade ou um ser essa força, né? Mas sim uma força em si. A Sala Quente Branca também pode oferecer a transcendência na destruição e também... E essa sala quente branca, né? A Jean tem que ir, tipo, por exemplo, ela tá em Nova York, ela tem que ir pra algum lugar pra ir pra dentro dessa sala, tem que entrar através desse cristal, ou isso é dentro dela, ou ela estrala os dedos e tá lá. Também na criação. Outras vantagens da Sala Quente Branca é que ela também concede a onisciência e permite com que o anfitrião brinque com toda a criação. Esse é o acesso do Universo Marvel que vocês estão vendo aí agora, onde alguns dos seres já obtiveram acesso, ou por exemplo o Galacto da Vida, Dormammu, o Molecular, enfim. A Sala Quente Branca ela existe em tudo. Dormammu, a Wanda solou, mas talvez ela não tinha acesso a esse poder, né? Ela é além da multi-eternidade, ela está dentro do Nexus, onde ela está além da margem distante e do próprio mistério. Na HQ Ultimates 2, número 2, vemos que a margem distante está além do esquecimento, o lado de fora, né? Onde mostram que o sonho do Criador engole tudo lá de fora e a margem oposta da Marvel. O mistério e o Nexus da Marvel também são engolidos pelo próprio sonho. Então vocês estão entendendo que toda a conexão que só a Sala Quente Branca tem, o Coração da Fênix tem, tudo que da Marvel e por consequência a Jean Coroa Branca sim também tem, já forma uma ligação direta com a multi-eternidade, com todo o Nexo. Agora o Nexo, onde o Cristal e a Sala Branca Quente abrange, pode criar ondas universais também. Alguns deles são somente de avatares dos Nexus. O Cristal, por exemplo, é um avatar dele, que pode destruir, por exemplo, o Beyonder pré-retcon. Não destruir ele como o próprio matar ele, mas sim desfazer o seu próprio ser. Os avatares do Cristal podem absorver e destruir e reter toda a criação. Então, basicamente, um ser que usa a Fênix, o poder da Fênix, pode distorcer qualquer coisa em qualquer nível, incluindo um verdadeiro Nexo, um verdadeiro Cristal e a verdadeira Sala Branca Quente. Sempre que quiser, um Nexo também pode controlar tudo de dentro ou abaixo dele em qualquer nível. Isso foi mostrado como a própria eternidade, que é um próprio um ser perante aos olhos da Jean, com a Fênix, né? E até mesmo seres que usam o poder da Fênix e que de fato são poderosos, no caso do próprio Scott, que estava com a Força Fênix, sendo o Scott Fênix negro, né? A Jean Grey, Coroa Branca, ela pode impedir qualquer outro hospedeiro da Fênix de entrar na Sala Quente Branca. Foi assim com que ela fez com o próprio Scott. Enfim, depois de explorar bastantes as ambas, quem venceria? Olha, jovens, eu vou ser sincero com vocês. Bom, antes dele responder, deixa eu ver, né? Assim, sei lá, a Jean, ela também é bastante apelona, a Feiticeira Escarlate, ela é muito apelona e tal. Eu acho que, tipo, não sei se elas fossem ter uma luta direta, a Feiticeira Escarlate seria capaz de entrar dentro dessa sala branca e acabar com a Jean. Provavelmente não. Mas, mesmo que a Jean controlasse a criação e tal, todas essas coisas, né? A Wanda, ela tem o Darkhold, né? O conhecimento, mas o Citon, né? E a magia do caos, né? Então, eu não sei se mesmo que a Jean Grey quisesse, mesmo que ela seja dentro dessa, ela estralaria o dedo e falaria, olha, eu não quero que a Wanda existe, né? Sei lá, essa é o meu ponto de vista, é a minha opinião. Então, eu acho que dependendo da situação, eu acho que a Jean poderia ganhar da feiticeira, né? Mesmo que a Feiticeira Escarlate tenha várias e várias outras forças, habilidades e tal,
mas mesmo que a habilidade da Jean Grey, por causa da Sala Branca, seja muito, muito apelona. Mas será que a Jean Grey conseguiria fazer a Feiticeira Escarlate, tipo, desaparecer? Desistir? Ou não? Ela não seria capaz. Porque só se preparar a Wanda, né? Mas não significa ao mesmo tempo que a Wanda conseguiria entrar na Sala Branca, né? Eu acho que vai depender muito da forma que vai estruturar a Batalha Mortal, de como vai ser, da onde vai ser, para poder dar vantagem para alguém, né? Esse é o primeiro duelo onde eu fico totalmente indeciso. Não porque eu tô com dúvida ou que algo do tipo, não. Mas sim porque a Wanda, atual com esse poder, não tem feitos ainda que comprove o quão poderosa, quão longe ela pode ir. Por mais que tentemos teorizar e comparar com o que o Sicton fez e coloque perante o universo Marvel, que a gente pode colocar na conta da Wanda, com que ela possa fazer tudo agora, né? Isso não vai mudar em nada com que isso tudo é uma teoria. Que a gente não tem prova ainda concreta com que a Wanda de fato pode ou não fazer. Como diz o cara do mangaka, né? Tudo é uma teoria, toda teoria é verdade, até que se prove o contrário. Fazer demonstrar o poder gigante que ela obteve do próprio Sicton dentro dela. A dinastia M lá, mesmo a onda do caos, que era poderosa, não conseguiu afetar a Sala Kit Branca. E eu duvido muito que mesmo a Wanda tendo esse opa de poder, literalmente, né? Ela possa afetar literalmente a Jean, pra acabar com ela de vez. Agora, você pode chegar pra mim e falar: ah, mas Thiago, a Jean, ela vence porque ela tem muito mais feitos. Temos provas que o poder da Fênix Coroa Branca é algo que nem mesmo o caos pode atingir. Então, jovens, eu vou ter que concordar com você, porque de fato, como podemos comparar um ser que tem feitos e provas com um ser com que não tem prova, não tem exploração, né? E sendo bem sincero, eu acho bastante injusto a gente comparar a Wanda atual com esse novo poder, que ela ainda não tem feitos ainda, né? Com a Jean Coroa Branca, que já tem feitos aí que mostra, tem uma consolidez, né? Que mostra que a Wanda Coroa Branca é sim poderosa, porque assim a Wanda ela pode mostrar nas próximas histórias da Marvel feitos tão absurdos quanto a própria Jean, mas o que temos atualmente, temos em mão, não é nada. E pra mim, a Jean Coroa Branca sim se impõe muito mais do que a Wanda. Por enquanto, obviamente. Vamos ver até quando. E você concorda com isso? Concorda com o que eu falei aqui? Você acha que a Jean Coroa Branca ela é superior à Wanda com esse novo poder do Sicton? Ou você acha que não? A Wanda com esse novo poder, ela vai superar a Jean e bater de frente com ela? Comenta quem você acha que vai. Tá, e aí, quem vocês acham que é a mais forte, na opinião de vocês? A Jean Grey ou a Wanda? Como eu falei, eu acho que vai muito pela questão do que você quer. Eu acho que se fosse pra construir uma batalha mortal em como a Wanda ganhasse, eu acho que seria possível, mas a Jean Grey também seria possível. Mas eu acho que mesmo com todo o poder da Feiticeira Escarlate, ela não conseguiria acessar essa tal Sala Branca. Mas, como eu perguntei, será que a Jean Grey, com o poder dessa Sala Branca, ela conseguiria fazer a Wanda parar de existir? A Feiticeira Escarlate pode não ganhar da Jean, mas a Jean também pode não ganhar da Wanda, né? A não ser que seja feito pra ter uma vencedora, sabe? Sei lá. Não sei. Vamos ver os comentários aqui um pouquinho? Vou dizer, Stanley, quem decide quem vence é o roteirista quiser. Aí, ó. Pode fazer a banda observar e instalar a Fênix dentro dela, fazer a Jean sumir, ou fazer a Fênix devorar o caos, fazer a Wanda virar poeira. Ele pode fazer a entidade qualquer vencer as duas com o peito. Pronto, acabou a disputa. A Wanda aprisiona dentro de si o Sicton. É apenas um demônio, como muitos estão dizendo. Sicton é um deus, e o deus do caos. Não é só isso, ela absorve o Darkhold dentro de si mesmo, o livro da magia poderoso que existe. Então sim, a Wanda se tornou um ser cósmico no quadrinhos. Não acho correto o termo magia de caos mais força fênix serem considerados em Yan, pelo fato da fênix ser o símbolo da morte e do renascimento, ou seja, a fênix em si já é completa para ser bem ou mal. Não entendi nada, vai ter mal. Bom, só vou ver mais dois aqui. Eu espero que esteja dando para vocês ver também. Tá, né? A Feiticeira Escarlate com esses novos poderes só tem a ficar cada vez mais poderosa conforme ela aprende a controlar para utilizar bem durante as lutas. Ou talvez agora a Wanda seja mais forte que o Doutor Estranho em poder bruto. Já a Fênix é tipo uma fonte de poder muito grande e poderosa. Tipo, igual as joias do
infinito ou cósmico, ou seja, bem foda também, né? Mas a Wanda, ela também já é um ser cósmico. Então, eu realmente nem sei. Wanda já protegeu todos o seu redor de casas das ideias. É poder demais, imagina agora. Ó, uma coisa que a galera tem que saber é que a Wanda e Jean são ambas poderosas. Jean sem a Fênix continua sendo poderosa. Se a Jean começa a lutar com a Wanda, ela pode facilmente controlar a mente da Wanda, já que a Ven sempre. Não, só que ela tinha essa fraqueza. Hoje em dia ela não tem mais essa fraqueza de mexer com a mente dela. E ela também, a Wanda também, pode controlar a mente das pessoas, entendeu? Também pode, ela mexeu com a mente de todos os Vingadores lá na Guerra de Ultron e tal, né? Então eu acho que, como o primeiro comentário, é de acordo com o roteirista, né? Então, se as pessoas forem comentar aqui e quiserem mostrar o ponto de vista da Jean vencendo a Wanda, como a gente já viu várias vezes, vai ser porque dentro da cabeça deles, pelo ponto de vista deles, assim é melhor. É assim que funciona. Da mesma forma que se a pessoa quiser falar que a Wanda ganha, a Wanda vai ganhar também, né? Assim, eu sempre gostei muito da Jean, né, da animação dos filmes, nunca gostei muito, pra mim, né? Prefiro mais a Wanda. Acho a Wanda um pouquinho mais legal, porém, que bosta que foi aquele filme do Doutor Estranho, né? Então, nem sei. Mas é isso, né, gente? Se inscreve, deixa o like. E o filme da Fênix também é uma bosta, então ficou bosta com bosta. Espero que no quadrinho elas sejam mais legais. Beijo, gente. Fiquem com Deus.